Boa noite, estamos aqui no terceiro dia de Semana da Inovação Jurídica na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Estamos aqui com 2 procuradores do município de São Bernardo do Campo, Anderson e Felipe, e vamos bater um papo aqui mais descontraído, sem aquele peso da palestra. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta mais pessoal de como vocês decidiram seguir carreira pública. Como foi o início? O que deu um start na vida de vocês de começar a estudar para concurso, de parar um pouco a vida para se dedicar a isso? Você quer começar, Anderson? Deixa eu começar você, Felipe. Quando eu entrei no Direito, eu entrei muito indeciso e acredito que muitas pessoas fazem isso, né, por ser um curso mais genérico. Eu não estava nada apaixonado. Aí eu fiz estágio no Tribunal de Justiça, fiz estágio no Ministério Público, em escritório de advocacia. E só quando eu entrei como estagiário na advocacia pública que eu me encontrei com direito e me apaixonei pela carreira. Foi na Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, que é a PGE de lá, e aí eu me apaixonei pela advocacia pública e nunca quis mais nenhuma outra coisa. Então, assim, foi assim que eu me apaixonei pelo direito, eu me apaixonei pela advocacia pública e sabia que meu futuro, a partir daí, então, seria via concurso público. Então, desde o início da faculdade, terceiro ano por aí, comecei a estudar para concurso e segui nessa perseguição dessa carreira toda a minha vida, desde então. No meu caso, eu iniciei a minha atividade jurídica em escritório de advocacia privado, né, um grande escritório em São Paulo, e após trabalhar nesse escritório, eu fui fazer um teste, trabalhar dentro de uma grande empresa, uma multinacional. E após isso eu montei o meu próprio escritório de advocacia e comecei a estudar para concurso público. Eu comecei a estudar para concurso público através vendo a carreira, né, a carreira do procurador do município, o que era o procurador do município. E eu sempre fui muito entusiasta e apaixonado pelo direito tributário. E tanto que eu busquei uma carreira ligada ao direito tributário. E hoje, além de procurador, sou procurador no setor fiscal tributário, né? Além disso, né, eu tenho uma questão pessoal também em busca da procuradoria do município de São Bernardo do Campo, né? Eu gostaria de uma procuradoria que ficasse próximo aos meus filhos. Próximo aos meus filhos. Então, eu estudei em uma procuradoria no estado de São Paulo para ficar mais próximo dos meus filhos. E isso aconteceu. Certo. Vou abrir uma brecha aqui porque eu esqueci de nos apresentar. Meu nome é Melissa, essa é a Ana, nós fazemos parte do Lab, somos estudante aqui do 4º ano da Faculdade de Direito. E como a gente está na Semana da Inovação, a minha pergunta vai ser: qual é a maior dificuldade que vocês, como procuradores, trabalhadores públicos, que vocês sentem de inovar nessa área? Vocês se sentem muito engessados? Como vocês pretendem fazer isso? Se pretendem fazer isso? Com relação à inovação no setor público. O setor público é um setor muito burocrático e muito precário. Muito precário. A inovação depende muito do profissional que está atuando, né? Então, nós não esperamos muito isso do setor público, dentro do nosso caso, do município, né? Então, nós procuradores, na sua grande totalidade, agem por conta própria. Nós buscamos a inovação para facilitar o nosso dia a dia dentro do município, tanto nas questões jurídicas como nas questões administrativas dentro do município. Vou complementando o que o Anderson falou, mas trazendo uma experiência um pouco diferente. Eu trabalhei na administração direta e na indireta. E na administração direta, os desafios são muitos, né? Principalmente no município, o orçamento é menor, a cultura é mais engessada, os desafios para a inovação são muitos, mas também, por ter tantos desafios, as oportunidades são muitas, você só tem como andar para frente. Então, assim, enquanto eu estava na administração indireta na CEMIG, a CEMIG é uma empresa de engenharia. Então, o que não falta é engenheiro
Lá, o pessoal muito aberto à inovação. Então, lá, por exemplo, não tinha nenhuma dificuldade de eu falar, ó, meu software está desatualizado, quero um software novo, mês que vem tem um software novo. Lá as coisas eram mais fluidas, até por ser uma empresa superavitária, distribui dividendos todo ano, quem acompanha o mercado acionário conhece. Então, assim, esses desafios mais que o poder público municipal enfrenta, lá eu não enfrentava. Mas lá tinha outros desafios culturais também, de às vezes muito apego como as coisas são feitas, e isso vai ter em qualquer lugar. E no município, eu vejo que o espírito, o ímpeto de inovar dentro dos servidores existe, e tanto que nós estamos fazendo isso. Nosso grupo da Procuradoria é muito bom nesse sentido, estamos sempre buscando ferramentas, novas formas de fazer as coisas. Então, a gente não se deixa, apesar de ser bem engessado, a gente não se deixa engessar, e todo lugar, para todo lado, tem como melhorar. Então, esse deserto também é uma oportunidade. Dá para melhorar do sistema de e-mail, ao pacote Office que a gente usa, as formas como nós tratamos, os procedimentos de trabalho mesmo. Por exemplo, ainda não conseguimos fazer, mas no futuro nós faremos Scrum lá. Então, assim, o dia que a gente contar lá na Procuradoria que nós vamos começar a trabalhar com o método de trabalho de Scrum, vai ser uma revolução. Porque lá, até hoje, os procedimentos de operação padrão não foram digitalizados. Então, assim, o que dá para fazer é melhorar. Então, é um desafio, mas também é uma oportunidade. Eu vejo muito isso também, porque a Mel também trabalha em órgão público, eu estagio na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, e recentemente a gente está tendo um pouco de dificuldade também de ter um pontapé inicial, de buscar a inovação nos setores. A gente sabe que tem uma dificuldade maior entre os servidores de ter a iniciativa de buscar alguma solução inovadora. Eu também lido ainda com muitos processos físicos. A gente sabe que hoje a era é toda digital, mas a gente ainda tem muita presença de processos que ficaram ainda presentes no nosso dia a dia, e a gente tem dificuldade de fazer essa transição para o digital também. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais dessas propostas que vocês têm pensado para trazer mais uma otimização de tempo, porque a gente bate também aqui no Lab muito na tecla de usar a inteligência artificial a nosso favor, no sentido de otimizar o nosso tempo. Facilitar então, a nossa vida. Na palestra dos procuradores, eles apresentaram também sobre a Minuta IA, que eu achei muito interessante também. A gente vai trazer para os nossos estágios também essa ideia. Como que a gente pode trazer um pouco isso para o nosso dia a dia, a gente ainda sendo estagiária? O que vocês buscam trazer de inovação prática mesmo no dia a dia dos colaboradores também? Eu quero fazer um apontamento inclusive falando do Lab. Né? O Laboratório de Inovação ele está diretamente ajudando a Procuradoria do município. Tá? Existe um projeto junto ao município que chama Projeto de Linguagem Simples, a toda a Procuradoria e para a população do município de São Bernardo, os munícipes de São Bernardo do Campo. E quem está na frente desse projeto de linguagem simples é o Lab. Então, ainda não foi implantado, não foi dado o start nesse projeto, mas é um projeto que vai corroborar com o nosso dia a dia, na cobrança e na transparência para os munícipes de São Bernardo do Campo. Além disso, nós utilizamos um sistema que ele foi desenvolvido por um procurador municipal de Belo Horizonte, que se chama Minuta IA, e ele colabora com o nosso dia a dia para a elaboração de peças judiciais, administrativas, e vem sendo muito bem utilizada para os procuradores de São Bernardo do Campo. Estamos também aí, o próprio município, né? A Procuradoria trabalha com um sistema de gestão processual que é legado, foi desenvolvido na última década pela Softplan, que chama SAG Procuradorias, e o contrato encerrou, e agora nós estamos substituindo para uma ferramenta que promete ter soluções integrativas de IA, mais automação, que vai nos permitir ser mais eficiente na gestão dos nossos processos. E esse novo sistema está em implantação agora, então a gente está desenvolvendo fluxo, mapeando processos, e a expectativa é que nos dê um ganho de eficiência. Mas as inovações são muitas. Por exemplo, acompanhando que a minha chefe lá na Procuradoria está tentando desenvolver, ainda embrionário, melhorar, né, as avaliações de desempenho de todos os servidores.
Eficiência também é isso, inovação também é isso. No serviço público, enquanto muito tempo se falava em uma avaliação de desempenho, em eficiência, em produtividade, pareciam palavrões, não mais, porque a demanda de trabalho é cada vez maior, a expectativa por resultados é cada vez maior, e sem trazer essas palavras para a nossa cultura, para o nosso dia a dia, isso não tem como funcionar. Então, essas mudanças culturais demoram, não vão acontecer para o dia para a noite, mas se não começar, não termina. E cabe a liderança e inspirando uma pessoa de cada vez, motivando uma pessoa de cada vez, e esse espírito de eficiência e contaminando em todos os lugares, em todos os procedimentos. Muito bom, muito obrigada, gente. Eu tenho uma última perguntinha. Na verdade, eu queria que vocês dessem uma dica para as pessoas que hoje em dia pretendem seguir carreira pública, porque eu sinto que de uns anos para cá, por mais que eu tenha entrado no mundo do direito há 4 anos, eu sinto que antigamente tinham mais pessoas que queriam fazer parte do setor público do que atualmente. Hoje em dia a gente vê muita gente querendo ir para São Paulo, para o corporativo, para ser advogado e de alguém ou ter o seu próprio escritório. Qual é uma dica que vocês dão e uma inspiração, assim? Uma dica para iniciar no estudo de concurso público: foco. Você tem que ter um direcionamento, uma estratégia de estudo, né? E o concurso público não é de uma hora para outra. Como você fez para estudar? Qual foi a sua... Eu parei a minha vida. Durante 3 anos eu fui um antissocial. Durante 3 anos eu fui um antissocial, eu não ia nos eventos, eu tentei focar ao máximo nos meus estudos, tentei me organizar, né, da melhor forma possível, fazia cursinhos, e você tem que direcionar os seus estudos a uma carreira também. Então você não pode, por exemplo, atirar para todos os lados, né? Você pode aproveitar, mas não atirar para todos os lados, que você tem que focar numa carreira. E eu estava focando na Procuradoria Municipal, tá, né, por diversos motivos. Então, a minha dica para todos que querem iniciar, estudantes de Direito, é manter o foco, né? O que é manter o foco para mim, né? Isso foi um pessoal. Se na minha época existisse Instagram, na época não tinha, né? Tinha Orkut, né? Orkut, acho que já tinha Facebook já. Mas eu era um antissocial. Hoje em dia eu tenho muitos amigos que estão passando em concurso público, e eles não têm rede social. Não tem nada que distraia. Entendeu? Eu preciso de foco para estudar. Foi o que eu busquei, e é a estratégia que é a primeira, é o pilar da minha estratégia para estudo. Dividindo a resposta para a sua pergunta em 2 partes. Primeiro, falar de quem não tem interesse, trazer algo que possa interessar a pessoa para o concurso público. A carreira pública, principalmente a advocacia pública, da qual eu faço parte, ela vai ter vários benefícios da advocacia privada e vários benefícios do setor público. Na advocacia pública, você vai conseguir enfrentar temas de todas as matérias do direito. Você vai conseguir ser tanto um hiper especialista como um generalista. Você vai conseguir participar da construção de políticas públicas inovadoras, e você vai conseguir ser um cara que só empurra papel. Tudo vai depender da sua vocação. Então, se você tem uma vocação para advocacia, você adora advogar, tente se imaginar na advocacia pública. Fala assim, não, eu sou advogado, eu quero participar das grandes empresas, negociações, quero estar na B3. Você pode estar nas companhias de energia. Eu estava 2 anos atrás na B3, no leilão de transmissão, negociando os contratos com as maiores empresas do mundo. Então, assim, existe espaço para isso na advocacia pública. Você fala, eu quero estudar só societário. Na CEMIG nós tínhamos uma equipe de societário de 60 advogados, que tinham que falar um inglês jurídico perfeito, todas as pós eram na Europa e nos Estados Unidos, e foi lá que eu aprendi o que era um escrow account. Se você não sabe, vamos estudar para concurso. Então é diferente. E sobre método, eu corroboro com o Anderson falou, sem bunda na cadeira, 0 distrações e muita dedicação. Os concursos são muito concorridos. Não se frustre.
Só tem um jeito de aprender a nadar, que é nadando. Só tem um jeito de aprender a estudar, que é estudando. Se você nunca tentou, não acha assim, eu não consigo estudar 6 horas seguidas. Ninguém consegue. Ninguém consegue sem começar a estudar 1 hora seguida, 2 horas seguidas, 3 horas seguidas. Aprenda a começar e saiba que é um processo. Apaixone-se pelo processo. Se você odiar a sua vida enquanto você estiver estudando para concurso, você vai odiar a sua vida durante muitos anos. E isso é um problema sério. Então, apaixone-se pelo processo, apaixone-se pela matéria. Encontre propósito no que você está fazendo, que vai dar certo. Não conheço quem estudou 5 anos e não passou. Pode não ter passado pelo que queria, pode não ter passado no tempo que queria. Todos os meus colegas que estudavam comigo passaram. E agora, depois de ter passado, depois de ter conseguido finalmente, qual é a visão do futuro de vocês que vocês têm? Porque parece que depois que você passa num concurso, depois que você foca muito em fazer algo, depois de passar, meio que você, eu passei agora. Foca na estabilidade também do concurso público, né? É, exatamente, porque o concurso público é muito aquilo, sempre aquilo, né? O que vocês têm para o futuro de vocês? O nosso concurso público é um concurso jurídico, né? Nós somos advogados do município, né? Eu sempre gosto de falar a diferença. Então, se você é um advogado, você ganha pelos honorários contratuais. Isso compensa quando sai depois do processo de 5 anos, 10 anos do processo. O procurador do município, que é o nosso caso, nós temos a remuneração todo mês e temos a sucumbência, né? Então, isso igual estabilidade. Além disso, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, isso também é um caminho andado, um mérito de você ter passado no concurso público e continuar trabalhando numa matéria que você é apaixonado, né? É isso. Eu nunca tive, eu acho que por ter estagiado na advocacia pública já desde a faculdade, eu nunca tive essa impressão de que após a posse a vida seria um marasmo. Entendi. Não é, sabe? Eu não tive um dia de tédio ainda no trabalho. Eu sou procurador agora do município, antes da CEMIG, há muito tempo e não tive esse dia de tédio ainda. Aguardo ansiosamente. Porque se você é uma pessoa incomodada, se você gosta de inovar, se você gosta de contribuir, se você está insatisfeito com como as coisas são e pretende que elas melhorem, você sempre vai achar espaço para fazer isso na administração pública, porque é um terreno carente disso. Então, se você fala assim, eu sou muito inquieto, eu gosto de inovar, eu gosto de aprender, eu gosto de mudar, cara, você vai achar terreno fértil para isso na advocacia pública, seja onde for. Então, não tem essa ideia, tipo assim, eu passei no concurso público, agora minha vida é um tédio. Se você quiser, pode ser que você ache esse lugar. Mas se você não quiser, você vai encontrar oportunidades incríveis para contribuir com projetos extremamente inovadores. Eu não conheço empresa privada que toque obras maiores que empresas públicas. Não conheço empresa privada que ouse usar mais do que o ente público precisa. A maior instituição de ensino do país hoje não abre de faculdade o que o município administra de escola. Para dar uma comparação, o metrô de São Paulo, que é uma entidade estatal, transporta mais gente do que qualquer empresa de ônibus que você vai trabalhar. Então, você quer trabalhar num lugar dinâmico, que tem problemas super inovadores do amanhã, talvez uma empresa estatal ou empresa pública seja o seu lugar. O advogado da Petrobras tem desafios muito maiores do que um advogado de uma empresa pequena por aí. Então, assim, saiba que a advocacia pública é onde esses dois mundos se encontram. Onde, igual o Anderson falou, existe uma estabilidade remuneratória maior do que em outros ramos do direito, mas os desafios da advocacia estão todos lá para quem quiser persegui-los. E eu acho muito bacana também a gente falar que o Lab de Inovação teve a proposta de fazer esse projeto, essa semana da Innovation Week, tanto focado em inovação, inteligência artificial, e eu acho que os alunos, inicialmente, quando viram a nossa proposta, talvez tenha pensado que era mais seguido para uma carreira privada, que a gente vê muito uso de inovação em empresas privadas, em tecnologias e afins, e eu queria que vocês falassem um pouquinho das possibilidades que a gente consegue encontrar, até para instigar os alunos também, das possibilidades de usar a inovação
nas carreiras públicas, porque como a gente fica muito pensando, quando a gente fala em estabilidade, igual a Mel falou também, processos mais engessados, por ter um controle um pouco maior, enquanto na empresa privada a gente tem um pouco mais de flexibilidade, até de investimentos para trazer inovações para a empresa, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre, para instigar os alunos mesmo, os estudantes que estiverem assistindo e ouvindo a gente, das possibilidades que tem para os estudantes de aplicar também inovação até nas carreiras públicas também. Só para dar uma ilustração, não falando aqui do município, mas, por exemplo, na AGU, a Advocacia Geral da União, que são a advocacia pública que representa a União como ente federal, desenvolveu um software para acompanhamento de processos e o consultivo, já com um aporte de inteligência artificial e tudo que há de mais tecnológico, e aportou R$1 bilhão. Então é isso, o ente público desenvolvendo software proprietário para uso, com o topo do que há de tecnologia no país hoje, e com investimento singelo de um unicórnio. Então enquanto tem empresas de tecnologia que vão nascer, crescer e morrer e nunca vão ver esse nível de investimento, no setor público, o advogado que está lá trabalhando, que é a ideia de um burocrata, não só ajudaram a construir, como trabalham, essa é a ferramenta de trabalho deles no dia a dia. Então, assim, existem espaços dentro do nosso setor que a gente trabalha, onde a inovação é nós estamos no fio da linha, igual o Minuto IA, que é a ferramenta que a gente usa hoje no nosso dia a dia no trabalho. Se você usa o Jus Brasil hoje, eu te desafio aí hoje no Jus IA e faça a mesma pesquisa e me conta onde você teve os melhores resultados. O Minuto IA foi desenvolvido por um procurador municipal de Belo Horizonte para ajudá-lo no seu trabalho do dia a dia. Então, enquanto os desafios de infraestrutura são imensos, as necessidades também são. Ninguém trabalha com escala igual nós trabalhamos com escala. Não tem advogado privado que tem o número de processos que a gente tem. Então, a necessidade nos empurra. Enquanto existem advogados previdencialistas que trabalham com 100, 200, 300 processos, qualquer advogado da União que trabalha na parte contrária, que representa o INSS, trabalha com 3.000. Então, ele tem que ser mais automatizado. Ele precisa de mais ferramentas, ele vai buscar elas. Somente complementando a fala do Felipe, hoje a Procuradoria de São Bernardo do Campo, cada banca, que é cada procurador, tem aproximadamente 600 processos em sua banca. Isso no contencioso fiscal. Isso no contencioso fiscal, exato. E na parte de cobrança da dívida ativa são milhares. Milhares, exatamente. Então, assim, tendo esse tamanho, essa quantidade de processos, e nós corremos para encontrar ferramentas que nos ajudem diariamente, né? E isso foi o caso desse software de petições, que nós utilizamos o Minuto IA, que é de um colega. É uma realidade também a implantação de um novo sistema que o município de São Bernardo do Campo está fazendo conosco lá, que é o Atos, né? Esse sistema, ele é todo, por trás dele tem uma inteligência artificial, o Notebook LM, né? É uma inteligência artificial do Google, né? Que acaba corroborando ali com o nosso dia a dia, né? É somente um complemento com o Felipe, que a necessidade faz a gente inovar. Mesmo com os desafios que são próprios ao setor público. Sim. Exato. Eu gosto muito de usar o Notebook LM, principalmente aqui na faculdade, porque a gente tem, para estudantes mesmo, a gente tem uma quantidade muito grande de professor que manda slides, artigos, súmulas, e para otimizar o tempo também a gente gosta de utilizar, porque o Notebook LM é uma ferramenta de inteligência artificial que não pega necessariamente conteúdos externos, ele foca estritamente no documento. Ele inovou, esse negócio de fazer podcast, Eu utilizo o Notebook LM para transformar as minhas palestras, os meus estudos em voz, em podcast. Então eu gosto disso porque às vezes eu estou dirigindo, um trânsito hoje, você pega 1h30 no mínimo aí de trânsito, então enquanto você está dirigindo, você está escutando. Uma dica aí para quem trabalha com falência e recuperação judicial igual eu,
que são processos enormes, Nossa 16 Senhora. mil, 20 mil páginas, notebook LLM neles. Ajuda bastante. Nossa, não tinha pensado nisso. Você quer saber lá, fala assim, nossa, eu sou credor, onde é que tá isso? Exato. Nossa, direto vem lá no balcão virtual as pessoas me perguntando, cadê a lista de credores? Cadê o QGC? Onde que eu vou ver? Como eu vou ficar 16 mil páginas? Aí, ó, notebook LLM neles. Nossa, muito Pra bom. semana de provas também, que a nossa começa semana que vem, flashcards, questões focadas no conteúdo também ali que o professor disponibiliza, acho muito legal. Isso é muito legal mesmo, gente. Excelente. Muito obrigada por participarem de novo. Agradeço imensamente em nome do LEB, da faculdade. Fiquem à vontade para assistir mais palestras. A nosso último dia, infelizmente, é amanhã, mas a gente vai estar tendo palestra agora. Fiquem à vontade e sempre que quiserem voltar, Estão estão à disposição. convidados. Ficamos muito felizes também com a possibilidade de parcerias também com a Procuradoria Com e certeza, o Lab. com certeza. A gente está com diversos projetos também previstos para esse ano, então muito feliz de saber que a gente pode contar também com a Prefeitura. Estamos à disposição e quem quiser me contatar, né, eu deixo o meu Instagram, é Anderson_Carnevale, ou o LinkedIn, através do LinkedIn Anderson Carnevale de Moura. Né, Agradecer principalmente o convite, agradecer a parceria e deixar o convite para estudantes da faculdade, caso queiram participar do programa de estágio na Procuradoria. Bacana. Temos vagas abertas, temos muito interesse, precisamos de vocês. Apareçam, pelo amor de Deus. Muito obrigada, gente. Mais uma Obrigada. vez, o Lab está Agradecemos. muito orgulhoso de receber vocês e pelo podcast, que eu acho que vai ser muito produtivo também para quem tem interesse na carreira pública e também na inovação do direito interligada com ela. Sim, à disposição. muito obrigada. Obrigada, gente. A gente que agradece. Tchau, tchau.